A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando aqui essa live. Os meus irmãos que estão agora acompanhando, né, essa live pelo YouTube. ah, Vou estar entrando daqui a pouco com o pastor Deroci, um escatólogo, né, pré-tribulacionista, que vai estar nos trazendo aí algumas elucidações acerca do milênio, né? Muitas pessoas têm dúvida acerca do milênio, então o pastor Derossi vai estar aqui comigo daqui a pouco, elucidando, esclarecendo esses assuntos. Vejo que tem muitas pessoas, né, que elas têm dúvida acerca do milênio, o que é que vai acontecer no milênio, as pessoas vão poder caminhar, casar, ter uma vida normal. Existirá escatologia 2028. Nosso irmão Leandro, Deus abençoe por estar entrando agora. Daqui a pouquinho vamos estar com o pastor Derossi. Estou só esperando ele entrar aí para a gente começar essa live. Então, como eu estava falando para o pessoal, né, que vai estar nos acompanhando lá no YouTube, né, no nosso canal, o pastor Derossi vai estar dando aqui algumas, né, orientações acerca desse assunto, visto que é um assunto muito, né, escasso hoje nas igrejas. Não se fala tanto, né, sobre arrebatamento, sobre milênio, grande tribulação. Muita gente não, né, não tem ideia do que seja. Então quero agradecer ao povo que está chegando aí, a cada um de vocês. Estou só esperando o pastor Derossi entrar para a gente entrar nessa live aqui e conversar um pouco, né, acerca de vários assuntos, né, relacionados aí ao arrebatamento da igreja. Né? Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, né, e precisamos estar atentos aos fatos. Então, meus irmãos, daqui a pouquinho vamos estar conversando com o pastor Derossi. Estou só aguardando ele entrar aqui, acenar para mim, chamar ele aqui, tá? Vamos ver a possibilidade também de escatologia. Irmão Leandro está com a gente também daqui a pouco. É, Se há possibilidade aqui no Instagram de três, né, pessoas ao mesmo tempo conversar, vamos ver também essa possibilidade aqui, que aí a gente já entrava com os três falando aí acerca do arrebatamento da igreja, né? Muita coisa acontecendo. Então só esperar aí o pastor entrar. Vamos compartilhando aí essa live, para que nós possamos estar aqui vendo o que é que vai acontecer. São muitos assuntos, né, relacionados à igreja, o último momento da igreja aqui na Terra. Tem muitas pessoas, né, que estão perguntando se tem base bíblica para essa pandemia. Tem muita gente perguntando, né, se pode, né, o que está acontecendo agora está na Bíblia. Não está na Bíblia, né? Tudo isso está acontecendo está na Bíblia, né? A tendência das coisas não vai melhorar, né? A gente está vendo aí uma pressão muito grande do governo, da nova ordem mundial. Então vamos aí, né, ver o que é que pode vir a acontecer. Eu estou só esperando o pastor Derossi entrar aqui com a gente, né? Te marquei com ele para estar com a gente aqui, para a gente conversar. O Rolando falou para mim que tinha condições aqui de entrar até três pessoas, seria ótimo, né? Podermos conversar três pessoas ao mesmo tempo aqui sobre esses assuntos, né, escatológicos, né? Vamos compartilhando aí, irmãos, essa live aí. Depois essa gravação vai estar lá no nosso canal no YouTube. Um dos nossos objetivos é esse, gravar essas lives aqui no Instagram, depois colocarmos lá no nosso canal. Então, esse é o objetivo, tá? De podermos entrar e conversar com vocês. Irmãos, olhem bem. Enquanto o pastor não chega, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas. Primeira coisa, tem muito maranata, irmão, desesperado. Tem muito maranata desesperado. Pessoas que estão com medo do que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não temam, não fiquem com medo.
O que está acontecendo no mundo está sob o controle do nosso Deus. Nós estamos esperando o arrebatamento acontecer a qualquer momento. Nós sabemos que isso vai acontecer, né, a qualquer momento, mas isso não pode ser motivo de medo nem de desespero, tá? Muita má notícia tem chegado, né? Muita coisa ruim tem chegado, mas isso não pode fazer dos crentes ficar entrando em desespero, irmãos. Isso não é motivo para entrar em desespero. Esse é o momento da igreja se levantar, né? Continuar santificando as nossas vidas, porque a nossa morada não é aqui, nossa morada é em Sião, tá? Então, fiquemos atentos. Opa, chegou aqui o pastor Derossi. Vamos começar a chamar aqui ele. O pastor Derossi chegou. Acho que eu não fiz a chamada correta aqui, né? Opa, tá aí. Ô, pastor. Ô, meu querido, graça e paz. Senhor pastor Derossi, tudo bem? Bem, Ô, glória. glória a Deus, Tá né? só um pouquinho baixo o seu áudio, pastor. Não sei se é É. só para mim. E agora? Ainda continua um pouquinho baixo ainda. Oi, oi, oi. Melhorou? Durou um pouco. Tenta. Deixa Eu eu também ver. nem sei se o meu tá bom. Não, eu tô te ouvindo bem. Tá ouvindo bem o meu? Tô. E o meu? Gente, olha aí o pastor Derossi, se tá bom o áudio dele. É o Nos meu? avise aí. Ah, opa. E agora? Eu tô ouvindo o senhor. Tá bom. Tá dando pra ouvir agora? Dá. Dá? Tá ótimo. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Então tá bom. Isso. Ô, pastor. Agora, Como deu é que pra o senhor. ouvir? Tá bom, tô ouvindo. Tá jóia. Então tá bom, querido. Tá bom. Pastor, Sim. eu tava aqui conversando com o pessoal, né, antes de eu chegar. Tava Hum, fazendo aqui uma introdução, né, sobre vários assuntos, né? Eu combinei com o senhor, a gente falando ali em off, a gente sei, ia falar sobre o milênio e falar um pouco do seu livro. Mas sei. se o senhor me permitir, antes de entrar nesses dois assuntos, eu queria uma palavra do senhor em relação ao que eu tenho visto muito, muito crente salvo em Jesus com medo, pastor. E aí, como o senhor é um pastor católico que entende desses assuntos, acho que não tem uma pessoa melhor nesse momento para alertar o povo. Essa live aqui eu vou colocar lá no nosso canal no YouTube. E tem muito irmão que está com medo. Tem pessoas que até mandou mensagem para mim que está com aquela síndrome do pânico, Que isso? né? É muita coisa acontecendo. Eu dei vários conselhos, né? Mas eu queria também ouvir do senhor, né? Uma palavra aí. Por que é que esse povo não deveria ficar com medo? Na verdade, é o seguinte: a primeira coisa que nós temos que lembrar é que o apóstolo Paulo deixou isso bem claro para nós. Nós somos forasteiros. A pessoa tem que ter essa consciência, né? Quem é salvo em Jesus, aceitou Jesus como seu Salvador, tem um compromisso com Jesus, ele vive aqui na terra, mas com essa consciência: eu sou forasteiro. Veja que o próprio apóstolo Paulo também nos disse que se nós esperarmos só neste mundo, nós seremos os mais infelizes da terra. Aí o apóstolo Paulo também, escrevendo ao nosso irmão Tito, ele disse o seguinte: a bendita esperança da igreja, olha, a bendita esperança da igreja é o arrebatamento, é a volta de Jesus. E dentro de uma linha escatológica, e quem é crente sabe que nós temos uma linha escatológica, dentro de uma linha escatológica, dentro de uma linha do tempo, vamos dizer assim, qual é o próximo passo? Qual é o próximo evento que estará acontecendo? O arrebatamento da igreja, o sumiço do povo de Deus. Ora, isso deve alegrar e confortar
sobremaneira o nosso coração, porque a própria Bíblia também nos diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que não desceu ao coração do homem é o que o Senhor tem reservado para os seus. Você já imaginou a alegria que nós vamos ter quando chegarmos na glória arrebatados? Nós que antes éramos pobres mortais, agora imortais, corpo transformado, corpo glorioso, vencendo a morte, nunca mais haverá aflição, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá tristeza. Isso não é apenas hino que a gente canta na igreja, isso é realidade. Então, o irmão que aceitou a Jesus, o irmão que tem um compromisso com Jesus, ele tem que colocar isso no seu coração. Olha, o que eu estou passando aqui, nada se compara ao que está reservado para mim. E só nós, felizmente, só nós temos essa segurança, essa garantia e essa certeza. Quando essas lutas vêm, elas não vêm para nos entristecer. Pelo contrário, elas vêm para reforçar a nossa esperança e a nossa fé. Oh, glória. Amém. Amém. Isso é de um conforto, né? Para quem é salvo, sabe que estamos vivendo esse momento difícil, né? A igreja está passando por esse momento muito ruim, né? Pegou a gente de surpresa, né? De fato, muito crente que tinha apego, né? Aos trabalhos da igreja, né? Aquela comunhão, né? Eu creio que deve estar muito ruim para muitos, mas também serve de experiência, né, pastor? Esse momento, né? Para ter um aprofundamento maior com a palavra, com experiências com Deus. Outra coisa, pastor, eu queria falar com o senhor, já para a gente entrar no assunto do milênio, Sim. e aí a gente vai deixar o assunto do milênio com água na boca também, que a intenção é essa, o povo... Antes de entrar na questão do milênio, eu queria saber do senhor, do seu livro, né? E existe muito, da última live que a gente fez aqui, eu fiz algumas perguntas para o senhor, e na hora de eu fechar a live, eu errei ali e acabei que a gente não salvou a live. Mas dessa vez eu vou acertar em nome de Jesus, vai dar certo. Eu fiz uma pergunta para o senhor, e aí eu vou tentar emendar essa pergunta, eu vou tentar ser o mais claro possível. Primeiro, a questão da visão pré-tribulacionista. E nós estamos numa época que existem muitas vertentes teológicas, né? O pós e tal, e eu vejo assim, eu não sei se o senhor vê assim, mas houve uma geração que tentou desvalorizar o pré-tribulacionismo, justamente que ele é definido muito pela uma boa maioria dos pentecostais e tal. Eu não sei se houve um preconceito nisso, mas desgastou a questão do pré. Eu queria que o senhor deixasse um conselho para esses jovens, né? Muitos jovens que me acompanham lá no YouTube vão estar vendo essa live. O conselho para eles, o porquê eles devem continuar defendendo a visão pré-tribulacionista. E, emendando a pergunta, o senhor falar um pouquinho sobre o seu livro. Tá. Né? A ideia do seu livro já junta, aí o senhor já fala tudo de uma vez só. Pode ficar à vontade, pastor. Então, primeira parte. A gente, nesse aspecto escatológico, tem que deixar claro uma coisa. Ninguém pode se arvorar como o dono absoluto da verdade. Quem sou eu para chegar aqui hoje e dizer, olha, eu sou o dono absoluto da verdade? Não, claro que não. A Bíblia, ela tem a exegese, e o que é exegese? É o campo da interpretação. É como interpretação de texto, né, na língua portuguesa. O autor escreve uma coisa e a gente vai tentar entender, interpretar o que ele escreveu. A Bíblia também não é uma ciência exata. 2 e 2 são 4 e acabou, né? Agora, isso não desmerece o valor profético da Bíblia. Primeira coisa que nós temos que guardar, independentemente de linha teológica, de corrente teológica. Jesus
vai voltar. Esse ponto é comum, né? Para o pré-tribulacionista e para o pós-tribulacionista. Eu, pastor Deroci da Silva e Silva, particularmente, sou pré-tribulacionista, creio nisso, defendo isso, mas não vou ficar discutindo com ninguém sobre isso, né? É meu ponto de vista e respeito aqueles que pensarem o contrário. Mas a primeira coisa que nós temos que deixar bem claro, Jesus vai voltar. Esse ponto é pacífico. E quem não estiver preparado vai ficar. Esse ponto também é pacífico. Seja antes da tribulação, seja depois da grande tribulação. O X da questão aí é exatamente a grande tribulação. Ora, nós, pré-tribulacionistas, nós cremos o seguinte, Apocalipse 3:10, é uma passagem claríssima, não tem dúvida. O Senhor Jesus enaltece a igreja de Filadélfia, a igreja que foi fiel, e é exatamente a igreja que nós estamos vivendo hoje, e ele diz àquela igreja que somos nós, ora, como tu foste fiel, eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo e tal, etc, etc. Nós cremos nessa passagem. Segundo ponto, nós sabemos que Israel tem uma, entenda a minha colocação, entre aspas, Israel tem uma dívida com Jesus. Uai, pastor, como é que é essa dívida? Tem, Israel tem uma dívida com Jesus. Qual é a dívida? Israel rejeitou o Salvador. Confere? Estou perguntando para o irmão, confere? Israel ficou devendo? Ficou, Israel rejeitou. Jesus disse, vim para os que eram meus. Quem eram os meus? Os judeus. E os meus me rejeitaram. E aí ele abriu, então, uma porta para os gentios, que somos nós. Ora, não faz o menor sentido a igreja de Jesus, que foi lavada, redimida e que vive um outro tempo, não o tempo de Israel, ela passar pela mesma luta, pela mesma tribulação, pela mesma moenda que o povo de Israel vai passar. E por que, pastor, que o povo de Israel irá passar? O povo de Israel irá passar e terá que passar, porque Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, eles têm uma dívida com Jesus. Ora, pastor, mas nós sabemos que eles são o povo de Deus. É verdade. Exatamente pelo fato deles serem o povo de Deus, é que eles têm uma dívida com o Senhor Jesus. E como é que eles vão pagar essa dívida? Na grande tribulação. Ok? Eles vão receber, desculpa a expressão nordestina, porque eu também sou nordestino, eles vão receber um arroxo, confere? E a partir desse arroxo do anticristo, eles vão clamar ao Senhor, e aí eles vão viver o Salmo 121, que a gente proclama tanto na igreja, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse salmo, Israel vai vivê-lo na pele, porque a Bíblia diz que após a grande tribulação, qual será o fechamento da grande tribulação? O fechamento da grande tribulação é a guerra do Armagedon. As nações do norte se juntarão contra Israel. E quais são as nações do norte? Elas estão aí diante de nós. É a China, é a Rússia. Há alguns escritores, e eu concordo, que defendem até que o rio, e a Bíblia Sagrada diz isso, que o rio Eufrates, que fica lá em Israel, se secará e eles passarão pelo leito seco do rio. Para você ter uma ideia, a China hoje, qual é o maior exército do mundo? O maior está na internet, não é o pastor Deroci que está falando, não. É só você pesquisar na internet. O maior exército do mundo, eu digo, é em numeração, né? Número de soldados. É o exército da China. É um exército imbatível, numericamente falando. Claro que os Estados Unidos são uma potência, não resta dúvida, né? Em potência bélica. Mas eu digo em luta de corpo a corpo. Outro exército grandiosíssimo, o exército da Rússia. E os dois andam de mãos dadas. Os dois são comunistas. Os dois são contra Deus. Os dois são contra tudo que se chama Deus. E Israel é a nação que clama por Deus. O que vai acontecer?
Israel vai entrar na grande tribulação, e aí o anticristo, inicialmente, fará um pacto de paz, é a famosa paz aparente com a nação de Israel. Ele será, entre aspas, um amigo de Israel. Ele ajudará a construir o templo de Israel, aquele templo que é o sonho dourado dos judeus. E aí inaugura o templo, nos 3 anos e meio, porque são 7 anos, nos 3 anos e meio, ele vai entrar dentro do templo e vai dizer, agora está aqui a minha imagem e eu quero todo mundo me adorando. Dentro do templo, em Jerusalém. E você sabe, e os irmãos que estão nos acompanhando sabem, que Israel, eu digo sempre isso, Israel pode ter todos os defeitos, mas uma qualidade Israel tem, e isso nós temos que dar mão à palmatória. Israel é uma nação, monoteísta, ou seja, só crê num Deus, e ela não troca Deus por nada. Até porque ela sabe, durante os reis de Israel, que nós lemos na Bíblia, todos aqueles que trocavam Deus por idolatria, pagavam um preço caro. Né? Então Israel aprendeu a lição. Israel vai dizer para o anticristo, não, eu não posso te adorar, eu só adoro Jeová. E aí então haverá aquela passagem que o próprio Jesus diz em Mateus 24:15. Então haverá o abominável da desolação. O que é o abominável da desolação? O anticristo se fazendo de Deus, porque essa expressão anticristo é exatamente isso. Ele não é só contra, como ele quer ser como se fosse. Então ele desejará ser adorado como se fosse Deus. Então os judeus rejeitarão, e aí ele quebra o pacto com os judeus, e aí inicia de fato a grande tribulação. Porque os 3 anos e meio iniciais serão 3 anos e meio de aparência, de fingimento. Isso. Mas a partir de então, ele então vai mostrar as suas garras, o inico, né? O chifre pequeno lá de Daniel. E aí, meus queridos, ele vai trazer então o famoso sinal da besta, que é tão temível hoje. Fica os irmãos perdendo tempo hoje, estudando qual é o sinal da besta. Eu vi outro dia no canal aí, os irmãos discutindo os números, fazendo conta. Pode até ser, eu não discordo que aquilo está certo, não, pode até ser. Mas aquilo para nós hoje não tem nenhuma aplicação, porque antes que esse sinal apareça e seja cobrado na mão ou na testa, nós não estaremos mais aqui. Nós já estaremos com o Senhor Jesus lá na glória. Agora, ai dos que ficarem. E aí, os judeus e os gentios, né, que ficarem. Os gentios pagarão juntamente com os judeus, porque estarão aqui na terra. Tem como fugir. E aí, o que é que vai acontecer? Aquele que não tem nenhum compromisso com Deus, aquele que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, com Jesus, aquele vai entregar a sua mão, vai entregar a sua testa e vai dizer, pode colocar o sinal, eu quero comprar, eu quero comer, eu quero negociar, tranquilo, pode colocar o sinal, não tem problema nenhum. E outra, o anticristo não vai advertir ninguém, quem colocar aí depois não vai ter o nome no livro da vida, claro que ele não vai fazer isso. Né? Quem conhece a palavra de Deus é que sabe disso. Aqueles que porventura ficaram, saberão. Aqueles irmãos que não se cuidaram, né, e não subiram, saberão. Esses irmãos resistirão, assim como os judeus também resistirão. Desculpa, deixa eu tomar água. Fica à vontade, pastor, fica à vontade. E aquele que não colocar o sinal da besta, não come, não bebe, não negocia, vai virar moribundo, até ser degolado em praça pública pelo anticristo. Tornar-se-ão mártires. São aqueles mártires que a Bíblia diz que João viu lá debaixo do altar do Senhor. Quem são estes? Estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro na grande tribulação. Só um minutinho aqui, irmão, que chegou. Vem! Só um minutinho. Essa visão que o pastor está falando aí, gente, é sobre a questão da marca da besta, ela é uma coisa que está muito próxima de acontecer, né? Assim, já existe um balão de ensaio. Vocês estão me assistindo aqui agora, né? O decreto dos governos que saiu agora só pode entrar dentro do supermercado se tiver uma máscara. Então já é um prenúncio. Viu, pastor? Eu peguei a fala aqui do senhor, eu peguei o gancho aqui do senhor,
Aí Sim, eu coloquei a questão da marca da besta, e aí eu falo assim pro pessoal aqui que existe um balão de ensaio em andamento agora, que é a sim. questão de usar as máscaras, né? Só ir para um supermercado com máscara. Tá muito já, né, pastor? Nesse caminho aí já, né? É o que a gente ia falar. Agora, veja só. O que que ocorre? O Ah, anticristo já está aqui, ele como pessoa ainda não. Porque a hum, Bíblia diz que o Espírito Santo resiste, né? A isso, Bíblia isso. diz que o Espírito Santo resiste ao iníquo, resiste ao Espírito Santo. Ah, É só a gente sair, ele aparece. Mas o apóstolo João, na sua segunda carta de João, não é o Evangelho, na segunda carta de João, João deixa isso bem claro. Filhinhos, o anticristo, as suas marcas já estão aí, ok? E aí o que está acontecendo? Você disse muito bem, balão de ensaio. O que está acontecendo? O povo, a nação, o planeta Terra, já está se preparando para o controle total. Não tenha isso, dúvida. Você está ouvindo falar aí que a China está colocando câmera dentro das casas. Viu isso, falar isso aí isso, essa semana? A isso, isso, China isso. está instalando câmeras dentro das casas. Aquele BBB que a gente ri aqui no Hum, Brasil, acha bonito, hum, né? Tem gente que assiste, perde tempo assistindo aquilo. Aquele ah, BBB, um reality show, né? Onde isso, você vê isso. tudo que está acontecendo dentro da casa. Aquele Ah, controle o anticristo terá de cada indivíduo. Imagina, nós vamos ter o controle total. Esse sinal que vai colocar na testa ou na mão, o cidadão vai ter o controle da sua saúde, o cidadão vai ter o controle da sua vida, o cidadão vai ter o controle de onde você está. Você viu outro dia um governador nosso aqui do Brasil, não vou dizer o hum, nome, mas todo mundo sabe, um governador disse, olha, eu fiz um convênio com as isso, operadoras, Brasil, fiz um convênio com as operadoras e as operadoras vão seguir as pessoas do meu estado, né? E saber onde cada um está, para a gente saber se o pessoal está obedecendo ou não o isso. isolamento. Ora, um governador de um estado do Brasil. Agora, tu imagina quando o anticristo chegar e toda essa parafernália de informática, né, e de modernidade cibernética, ele vai ter, com certeza, um banco de dados grandiosíssimo. Cada pessoa, com certeza, terá um número como se fosse um CPF que a gente tem hoje, com certeza vai se abandonar. Identidade aqui de Alagoas, sua, identidade minha do DF, tudo isso vai acabar. Claro que eu estou usando como exemplo, nós não vamos ficar aqui, né? Só como Não, exemplo. não. Mas veja só, a pessoa que ficar, vai abandonar a identidade, vai abandonar tudo, vai ter um número só. Então ele vai saber. O cidadão número 1450 é o Francisco Nonato das Chagas. Mora onde? Fortaleza, Ceará. Onde é que ele está agora? Ele está dentro de uma chácara. Mas como é que sabe? O sinal. Ele vai ter o controle total. Eu me lembro quando eu era menino, eu nasci no Evangelho, e meu pai era pastor, e meu pai pregava sobre isso. Naquela época ninguém imaginava internet, Isso, e eu deixava isso. meu pai doido, tadinho. Hoje eu tenho dó do meu pai. Porque eu perguntava, pai, mas como que ele vai controlar? Meu filho, eu não sei, mas vai controlar. Hoje É não. verdade. Como é que ele vai controlar? Simples, simples. Ele vai ter todo o sistema, né, atualizadérrimo nas mãos dele. Vai ter o controle. Agora, aqueles que não cederem ao sinal serão aí moribundos, né? E serão, com certeza, depois, infelizmente, felizmente, porque serão salvos, mas infelizmente, enquanto seres humanos, padecerão, né? E serão martirizados e pela graça e misericórdia do Senhor alcançarão ainda alcançarão o milênio que nós vamos entrar. Mas assim, o irmão, a pessoa que está aqui hoje, não precisa, eu digo sempre isso na nossa igreja, a pessoa não precisa ficar doente com isso. Meu Deus, o anticristo, ele vai chegar mesmo, não adianta a gente, vai chegar. Nós já estamos a caminho, já. Tudo isso que está acontecendo é uma preparação. Essa obediência nossa, é uma obediência que nossa, que eu digo hoje agora, né? A Igreja de Jesus não vai passar por isso. Mas a população estará já treinada para obedecer. Eu Isso. vejo quando a televisão mostra ruas na França totalmente limpas. Você não vê uma pessoa na rua.
Digo, rapaz, que coisa, um vírusinho conseguiu fazer isso, né? Agora, tu imagina quando ele chegar, vai ter o controle total. Agora, nenhum irmão pode se desesperar se nós sabemos que o melhor nos aguarda. Para que nós vamos nos desesperar? É a mesma coisa de Israel. Israel sabia que viria, desculpa a expressão, chumbo grosso para o Egito? Sabia. Israel sabia, Israel foi avisado. Vai passar o anjo da morte. E cada casa que ele passar e não tiver o sinal, ele vai entrar e matar o primogênito, sem dó, sem piedade. Israel sabia? Sabia. Agora os irmãos tinham que entrar em desespero? Não. O que os irmãos ficaram? Ó, caladinho, glorificando a Deus. E a morte passou. No outro dia não tinha nem um filho de hebreu morto. Por quê? Porque o sangue estava guardado lá na porta. Assim somos nós. Nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga vai chegar à nossa tenda, porque nós cremos no Deus de Israel que nos guarda. Então, o irmão que está me ouvindo agora, que está me vendo, tem que alimentar a sua alma e o seu coração. Você não tem que ficar doente porque o anticristo está chegando. Você tem que ficar alegre, porque à medida que o anticristo está se aproximando, é sinal que a volta de Jesus está mais perto ainda. E aí nós temos que nos guardar para naquele dia, que diz a Bíblia que é não abrir e fechar de olhos, né? Não dá tempo você pedir perdão nem se arrumar. Tem que estar prontinho. Porque na hora que der o toque lá, e outra, só vai ouvir o toque quem está preparado. Quem não estiver preparado vai apenas saber da notícia. Cadê aquele povo? Sumiu, rapaz. Né? Já foi. Com relação ao nosso livro. O meu livro chama-se Acontecerá. Esse livro eu escrevi há 3 anos que eu venho escrevendo ele. E aí, na época, eu pensei em lançar fisicamente e depois resolvi lançar em forma de e-book. Até a editora do nosso pastor Josué Gonçalves, aquele pastor que trabalha com casais e tal, é a editora dele que fez para mim. Nós lançamos, está na Amazon. Esse e-book, ele é dividido em 3 partes cruciais. Primeira parte, aconteceu. Então, nós mostramos, porque não tem como você chegar e falar, Jesus está voltando em BBB, se você não contar o início, né? Senão, o fio da meada. Então, eu fui lá atrás e mostrei. O que é que aconteceu? Aconteceu no Éden, o pecado, depois Jesus veio, nasceu em Belém, na manjedoura, e BBB, bababá. Então, o primeiro tópico é o aconteceu. Deus disse lá no jardim do Éden, né? Gênesis 3, que da semente da mulher ia nascer aquele que ia pisar na cabeça da serpente, que é Jesus que viria depois. Então, o capítulo 1, aconteceu, é isso. Capítulo 2, acontece. Acontece como? A igreja do Senhor Jesus, desde Atos, desde lá o livro de Atos, quando Jesus, antes de subir, disse aos seus discípulos, né? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, até uma terra chamada Brasil, né? Que é onde nós estamos hoje. Então, é o desenrolar da igreja. E aí nós fazemos um paralelo com as igrejas do Apocalipse, porque cada igreja daquela é um período histórico da igreja no mundo, né? No caminhar do mundo, até chegarmos agora à igreja de Jesus que nós estamos vivendo, que com certeza é a igreja do arrebatamento. E aí, o terceiro capítulo é o capítulo que traz o título do livro, Acontecerá. Nós, enquanto pré-milenistas, nós seguimos a linha pré-milenista. Qual? A sequência é aquela que nós conhecemos. Jesus arrebata a sua igreja, aí vem a grande tribulação. A grande tribulação, ela tem a duração de 7 anos. Por que, pastor, 7 anos? Porque são as 70 semanas de Daniel, lá atrás, né? Daniel 9. Está faltando uma semana. Já se cumpriram 69. Falta uma. Essa uma é o que a gente chama de 70ª semana. Quem já frequentou a escola dominical, com certeza já aprendeu isso, né? Em lição bíblica dominical na igreja. A 70ª semana. Essa 70ª semana, com a duração de 7 anos, é a que está faltando. E está faltando para quem? Para Israel. Não é para a igreja. A igreja não tem que participar da 70ª semana. Quem vai participar é Israel e os gentios que por aqui ficarem também. E aí, nos 3 anos e meio iniciais, acordo de paz com o anticristo. Nos 3 anos, na metade dos 3 anos e meio, Daniel 9, 27.
Quem está me ouvindo? Daniel 9, 27. Depois você lê lá. Na metade dos 3 anos e meio, ele rompe com Israel e começa a dura perseguição que Jesus disse em Mateus 24, 15, que nunca houve tamanha tribulação no planeta Terra. E Jesus, inclusive, ainda diz que aqueles dias serão abreviados, senão ninguém nem aguentaria. Tão grande vai ser a luta, né? E aí, todas essas nações do bloco do norte se juntarão e farão uma grande batalha contra Israel. Você sabe que o exército de Israel, apesar de ser uma nação pequena, é um exército poderosíssimo, né? Os melhores atiradores, enfim, tudo que é de melhor está no exército de Israel. Por outro lado, Israel tem um grande amigo, um grande aliado, que são os Estados Unidos da América. E veja que ganhou a eleição, tudo é mão de Deus. Ganhou a eleição presidencial norte-americana um presidente republicano que é afinado integralmente com Israel. Ele já falou, sou Israel até debaixo d'água. Então, veja só, na hora do sufoco, Israel vai precisar dos seus aliados. E quem é um dos grandes aliados? Os Estados Unidos. Então, aí teremos a Guerra do Armagedon. Mas a Guerra do Armagedon, haverá um momento em que Israel vai, de certa forma, perder a força, porque os inimigos são maiores, né? Só o exército da China é grandiosíssimo, mais o da Rússia e todas aquelas nações árabes, porque você sabe que na hora de guerrear contra Israel, todo árabe é amigo. Eles podem até ser inimigos entre si, mas se o inimigo comum é Israel, acabou, ok? Todo mundo. E aí eles vão se juntar e a batalha vai ser grande. Claro que isso é uma permissão divina. E quando Israel estiver, então, perdendo as forças, Israel vai clamar o Salmo 121 e o Senhor vai mandar o seu socorro. E quem será o socorro de Israel? O Senhor Jesus. E aí sim será a volta visível, que muitas vezes os irmãos se confundem nos púlpitos e pregam errado, falando que é arrebatamento, quando na verdade não é arrebatamento. Quando diz assim, todo olho verá, Apocalipse 1:7, e todo olho verá e todo joelho se dobrará, isso não é arrebatamento, isso é a volta de Jesus gloriosa. Jesus voltará visível, gloriosamente, acompanhado da sua noiva, que somos nós, e ele voltará aonde? O Monte das Oliveiras, de onde ele subiu, ok? E diz a Bíblia que vai rachar o monte no meio, e aí é uma outra live para a gente falar sobre isso, né? Sim. É muita coisa, pastor. Pastor, aproveitando aqui a sua oportunidade com o senhor, o senhor falou aí, né, da questão assim, de uma tribulação que nunca houve, né, como a gente falou, a igreja e o mundo hoje já está vivendo coisas que nunca aconteceu antes, né? Eu acho que deve ser por isso que já existe um calafrio na igreja, na boa parte da igreja, porque já estão vivendo, e como a gente falava aí no meio da sua fala, do seu falando, foi muito interessante, a forma do controle, né, totalitário, social, né, que já está em andamento, com uma forma muito grande, né? Para sair de casa, só sai se tiver com máscara, se você estiver na rua. Eu estava vendo uma reportagem da Rússia. Na Rússia, você só pode sair se tiver um documento do governo que você pode circular. Se você não tiver esse documento, você não circula. E se pegarem, você apanha. Assim, eles vão bater em você. Assim, então, assim, ao nível, né, pastor? Não está avançado. Aí entra o que a Bíblia chama de princípio das dores, né? Isso. Porque para vir toda essa luta, é preciso que ocorra o princípio das dores. Esse princípio das dores, nós estamos passando por ele. Exatamente para quê? É o que eu disse para os irmãos lá inicialmente. Para solidificar a nossa fé. Exatamente, para solidificar a nossa fé. Porque nós, salvos em Jesus, o apóstolo Paulo deixou isso bem claro, nós não podemos esperar só aqui. Se nós formos esperar só aqui, vai acontecer isso que o irmão está falando aí.
você vai ficar doente do coração, você vai entrar em paranoia, porque daqui não tem o que esperar, é só isso mesmo. Até caminhar para o anticristo mesmo. Mas nós que temos Jesus, nós que temos a esperança no porvir, nós vamos fazer o quê? Nós vamos vendo os sinais, mas olhando para Jesus. Vendo os sinais, mas olhando para Jesus. A Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque o nosso socorro, a Bíblia diz bem claro, o nosso socorro vem do alto. E Deus disse a Moisés, né? Diga ao povo que marche. Então, qual é o nosso papel? Marchando, até Jesus nos chamar. Daqui a pouco ele está nos chamando aí. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, e quem somos nós também? Eu disse naquela outra live, né? Para ficarmos aqui fazendo conta matemática. Não, isso é perder tempo. Uma coisa nós sabemos, que ele vem e ele breve virá buscar os seus. E enquanto isso nós vamos vivendo, enquanto isso nós vamos orando, enquanto isso nós vamos louvando, enquanto isso nós vamos cantando. Outra coisa, a igreja de Jesus, o Senhor permitiu ela passar por isso também, para ela também se burilar. Porque a igreja de Jesus poderia estar vivendo também um piloto automático. Isso. Automático, né? Ou seja, a gente já sabia como era o hino, já sabia que hora era a pregação, já sabia qual era a palavra do ofertório, já sabia como é que era o convite, já sabia tudo, estava piloto automático. Por exemplo, tinha músico aí que tocava, saía e ia lá para fora, ficar contando piada, rindo, nem participando do culto. Mil perdões aí, está falando só dando um exemplo aqui. Então, veja só, o Senhor permitiu a igreja passar por isso, para a igreja saber também que ela precisa orar, que ela precisa se santificar, porque o seu destino não é aqui. O seu destino não é aqui, o nosso destino é o céu. Ah, pastor, então agora nós temos que viver alienado? Não, você não pode viver alienado. Esse é o grande desafio. Você tem que viver a sua vida. Tem que trabalhar na medida do possível, tem que correr, tem que ganhar o pão de cada dia, mas não fixar a sua mente só aqui. Se você fixar a sua mente só aqui, você fica doente mesmo. Porque não tem notícias boas, né? Você liga a televisão, dá até agonia. Todo dia, pá, só, né? Tristeza, foi isso, foi aquilo, aumentou, a curva subiu, o pico desceu, não sei o que, BBB. O crente não tem que ficar se baseando por isso. Você tem que glorificar o Senhor, né? E alicerçar-se na palavra de Deus que diz a bendita esperança da igreja. Qual é a bendita esperança da igreja? A volta de Jesus. Para nós, o arrebatamento da igreja. E, inclusive, reforçando aqui, o arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto. Pastor, o nosso arrebatamento será secreto. Nós cremos no arrebatamento secreto. Os homens só tomarão conhecimento quando a gente já tiver sumido. E outra, lembrando aqui para quem está me ouvindo, porque senão fica muito vazio. Pastor, nós vamos ser arrebatados e vamos fazer o que no céu? Vamos ficar olhando para o outro? Não é assim que pode parecer, né? Não. Nós vamos subir. Primeira coisa, vamos passar por um tribunal lá também. Que isso, pastor? Vai ter o tribunal de Cristo. Ah, é o grande trono branco? Não. O grande trono branco é condenação. É lá na frente. É para as almas sem Jesus. É o tribunal de Cristo. Como nós vamos dar conta da nossa mordomia? Cadê os talentos que eu te dei? Você não fez isso porque vai ter uma prestação de conta. Ah, pastor, então alguém pode perder a salvação? Claro que não. Quem subiu, subiu. Ok? Mas a Bíblia Sagrada diz que as nossas obras passarão pelo fogo. Ok? Algumas sobreviverão, aquelas que foram baseadas em ouro, né? Pedra preciosa, prata, e aquelas que foram feitas só com palha, com feno, essas se queimarão. A Bíblia diz que alguns vão escapar como quem saiu de um incêndio. Já pensou um negócio desse? Eu imagino. Eu uso sempre, quando eu prego por aí, eu uso sempre um exemplo. Eu não sei se vocês se lembram, uma propaganda antiga que tinha do Rexona, do desodorante Rexona. O cidadão ia chegando assim e o elevador ia fechando. O elevador estava cheio de gente. Aí alguém abriu o elevador e ele entrava. Aí quando ele entrava, aí dizia assim, sempre cabe mais um quando usa Rexona.
Ou seja, aquele que entrou no elevador fechando é o irmão que vai entrar também no céu, entendeu? Mas vai ser salvo, mesmo assim, glória a Deus. Então, pastor, então nós estamos aprendendo hoje que nós somos salvos pelas boas obras? Não, não. Nós não somos salvos pelas boas obras. Atenção, nós somos salvos para produzir boas obras. É diferente. Percebe a diferença? Nós não somos salvos pelas boas obras. Isso é do Espiritismo. Nós praticamos as boas obras porque somos salvos. E devemos praticá-las, né? Devemos praticá-las. Depois, isso é nós lá no céu. Depois do tribunal de Cristo, um por um, nós vamos então para o grande casamento. E a Bíblia diz que haverá ceia. Já imaginou isso? Vem cear, o mestre chama, a gente canta aqui na igreja, fica para morrer com alegria, não é? Agora, pobres mortais, você já imaginou lá na glória? Os anjos, todo serafim, querubim, todo mundo cantando com a gente. E nós, a noiva, nós seremos o foco central, ok? Porque o pessoal já está no céu, ele já se conhece. Quem serão os novatos lá? Somos nós, né? A noiva do Senhor Jesus. Então, nós partiremos, então, o noivo nos levará para o aposento, onde haverá o grande casamento. Que coisa maravilhosa. Enquanto isso, nós lá no céu, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, aqui na terra, no mesmo tempo, a grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, ou seja, o acerto de contas de Israel com o Senhor Jesus. E aí, como é que se dará esse acerto de contas? A Bíblia diz que eles clamarão, Jesus virá, visível, e a Bíblia diz, e eles verão aquele a quem traspassaram. Quem foi que traspassou Jesus? Os judeus, ó. Não foram eles que gritaram? Crucifica, crucifica, crucifica. Trocaram por Barrabás. Lembra disso? Trocaram Jesus por Barrabás. Veja que Pilatos ainda disse, rapaz, hoje é dia de soltar um preso aí, você me permite? Pilatos estava doido para soltar Jesus, porque ele não queria bomba, né, na mão dele, desculpa a expressão. Então ele queria soltar Jesus de qualquer jeito. Aí ele achou essa saída, hoje a gente pode soltar um preso. Eu tenho um preso aí que é perigosíssimo, por nome Barrabás, e tem esse aqui. Eu acho que vocês deveriam soltar esse aqui, isso aí eu estou dizendo aqui, né? Mas o povo gritou, queremos Barrabás, solta Barrabás e crucifica, crucifica. Claro que tudo aquilo é plano de Deus, né? Para que nós estivéssemos aqui hoje. Mas veja só, querido, Israel, então, vai pagar. E aí Israel, nesse momento, clama, Jesus desce e diz a Bíblia que Jesus derrota, porque são duas bestas, a besta chamada Anticristo e a besta chamada falso profeta. O anticristo é a besta que veio do mar, das nações, e o falso profeta é a besta que veio lá do centro da terra, veio do inferno mesmo. Então, essas duas bestas, a besta anticristo é o líder político e a besta falso profeta é o líder religioso. Ecumenismo. Os irmãos que estão me ouvindo hoje, cuidado com essa expressão, ela é linda, viu? Ela é linda, mas é perigosa. Essa expressão, ecumenismo. Salvo em Jesus, não se envolve com ecumenismo. Ecumenismo não é de Deus. Pastor Derossi, o que é ecumenismo? Mistura. Mistura do santo com o profano. Crente em Jesus é da igreja de Jesus. Não se mistura. Não se mistura com idolatria, não se mistura com aquilo que não é de Deus. E qual é a proposta do falso profeta? A mistura. Ok? A mistura. Canta os mesmos hinos. Aparentemente tem a mesma liturgia, mas é só enganação. E todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Então veja só, a Bíblia diz que Jesus descerá e com o sopro da sua boca destruirá o anticristo, destruirá o falso profeta e lançará os dois vivos. Logo são homens, não são demônios. O anticristo e o falso profeta serão homens, usados pelo demônio, mas serão homens. Serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e diz a Bíblia que eles inaugurarão o lago de fogo e enxofre. Ok? Aí depois vem aqueles que forem condenados, Satanás também, e até o inferno, diz a Bíblia, até o inferno, que hoje é a prisão
dos que não têm Jesus, a prisão deles chama inferno. Até o inferno será lançado também dentro do lago de fogo. E diz a Bíblia que eternamente, nunca mais, terá alternativa para quem foi para lá. É por isso que é chamado de segunda morte. E aí, então, Jesus instaura o seu reino milenial, que é o assunto que você falou para nós hoje. Com você. Eu não sei se a gente vai ter tempo para o senhor expor todo o reino milenial, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, aí se der tempo a gente engata em outra pergunta. Ó, existe muita dúvida, pastor, no nosso meio, né, cristão. Primeiro que o povo se interessa muito por escatologia, e quando chega nessa fase do milênio, aí junto dois grupos, aí diz, é literal ou não é? Aí eu queria saber do senhor, para explicar para o povão, né? Vai estar no YouTube a mensagem, o alcance é maior. É literal, pastor? Literal. Ou não? Exatamente. Ó, nós temos 3 correntes. Como de teologia, que é isso? Tem correntes. Tem a corrente amilenista. A quer dizer sem, né? É a negação. O que defende a corrente amilenista? Defendem que o milênio é um milênio espiritual que já está acontecendo. Que não é o nosso caso. Mas eu tenho que dizer que ela existe, né? Para os defensores do amilenismo, e eu estou dando uma fortaleza no A para ficar bem claro, né? Amilenismo. Para os amilenistas, o milênio não será literal, o milênio é simbólico e o milênio é espiritual e já está acontecendo. O que defende essa corrente? O milênio, quando ele se concluir, que já está acontecendo, quando ele se concluir, virá então a grande tribulação. Aliás, a grande tribulação e o milênio já ocorrem juntos. Quando terminar, Jesus vem e leva a sua igreja. Essa é a visão amilenista. Existe a corrente pós-milenista, que também não é a nossa. O que defende a corrente pós-milenista? O milênio também é espiritual, não é literal, é espiritual, só que ele já está acontecendo na Terra. Para os amilenistas, voltando, o milênio está acontecendo no céu, para os amilenistas. Para os pós-milenistas, o milênio já está acontecendo também aqui na Terra. Com a pregação do Evangelho e tal, já está acontecendo. Depois Jesus vem, arrebata a sua igreja, enfim. Essa é a segunda teoria. A terceira teoria, que é a teoria com a qual nós nos filiamos, é a teoria pré-milenista. Vejam que tudo nós somos pré-tribulacionista, pré-milenista. Por que nós somos pré-milenistas? Porque nós cremos que a volta de Jesus se dará antes da grande tribulação. E para nós, a sequência é arrebatamento, grande tribulação, milênio. Ora, como Jesus vem antes da grande tribulação, então nós somos pré-tribulacionistas. E ao mesmo tempo nós somos pré-milenistas. Porque a volta de Jesus, o arrebatamento, veio antes da grande tribulação e do milênio. Deixa eu colocar esse celular aqui para ficar mais firme para mim. Isso. Então, veja só, nós somos pré-milenistas. E o que os pré-milenistas creem, que é o nosso caso? Nós cremos que e é pela Bíblia, Apocalipse 20, nós cremos que o milênio é literal. Haverá um reino do Senhor Jesus Cristo, literalmente, de 1000 anos, conforme a Bíblia estabelece em Apocalipse 20, versículo 4. E aí, a Bíblia diz que ao entrar no milênio, Jesus prenderá, né, um ser celestial, alguns entendem que deve ser o arcanjo Miguel, um ser celestial, diz a Bíblia, virá com correntes e amarrará Satanás e ele ficará preso por 1000 anos. Pastor, e o que vai acontecer no milênio? Nós, enquanto igreja, vamos descer com Jesus, corpo glorificado, não mais esse corpo, né? Mas o mesmo corpo que Jesus veio quando ressuscitou. Lembra que ele passava nas portas, né? Passava nas paredes, nós também, corpo glorioso.
nós vamos estar ajudando Jesus a reinar, e nascerá gente nesse período, com certeza, né? As nações estarão aí. A Bíblia diz que haverá uma mudança ecológica no planeta Terra, eu não tenho tempo de entrar no detalhe, mas haverá, o planeta se encurtará, aquele mapa que a gente conhece hoje, né? Isso. América, Índia, África, aqui tudo vai mudar. E, com certeza, vai diminuir um pouco. Por quê? Porque na grande tribulação, você sabe que são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada selo, cada trombeta e cada taça é uma lapada, né? Você vê nas taças, você lê lá e diz assim, morreu não sei quantos mil, uma terça parte. Só para você ter uma ideia, diz a Bíblia que na quinta trombeta, eu quero que meu irmão depois vá lá na Bíblia, na quinta trombeta, a Bíblia diz que vão sair demônios em forma de gafanhotos debaixo da terra e vão vir afligir os homens que estarão aqui. E muitos morrerão com essas aflições dos gafanhotos, demônios, surgirão na quinta trombeta. E veja que é a quinta ainda. Aí vem a sexta, vem a sétima e as 7 taças. Então é claro que a geografia do planeta estará modificada, né? Vai reduzir, a população também vai reduzir. Outra coisa, quando Jesus voltar em glória, Jesus também vai destruir algumas nações. Ali aquela passagem que diz que vai separar os bodes, né? É isso. São as nações de Israel das nações que são contra Israel. Nós não teríamos tempo hoje para entrar nesses detalhes. Depois a gente faz outra live aí para ver isso. Mas veja só. E aí, o que ocorre? No milênio, Jesus vai reinar soberano. Passados 1000 anos, diz a Bíblia, que você tem uma ideia, que o leão e o cordeiro vão deitar juntinho, ó. Quando é que isso pode acontecer hoje, rapaz? Um leão deitar junto com o cordeiro, ele come o cordeiro na hora, né? Mas os animais ferozes não terão mais essa ferocidade, ok? Haverá paz, haverá harmonia entre os homens. Porém, Satanás está preso. Quando terminar o milênio, antes de entrar no juízo final, a Bíblia diz que Satanás será solto por um breve período de tempo. Pode ler lá em Apocalipse. E nesse breve período de tempo, ele vai arregimentar várias nações. O bicho é sem vergonha mesmo. Vai regimentar várias nações contra Jesus de novo. Ok? Que são os Gog e Magog. E esse Gog e Magog nada tem a ver com o Gog e Magog da grande tribulação, que é outra situação. E aí esse Gog e Magog do final do milênio são todos aqueles que se colocarão contra Jeová, contra o Senhor Jesus. Serão destruídos, claro, e Satanás então será lançado também no lago de fogo, onde também eternamente estará lá pagando pelos seus erros, né? Então, veja só, queridos, o milênio, para nós que somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas, o milênio é uma realidade visível, é uma literalidade, nada de simbolismo. Até porque nós fazemos parte da comunidade que crê na visão futurista do Apocalipse. Nós que somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, nós também somos futuristas. O que isso quer dizer? Até o capítulo 3 de Apocalipse, mais precisamente até o capítulo 4, nós temos aspectos históricos. Jesus se apresentando a João, gloriosamente, glória a Deus por isso. Depois, 2 e 3, Jesus tendo a história da igreja através das 7 igrejas, né? Ali é uma mensagem histórica também para nós. Mas a partir do 4, nós entramos numa visão futurista absoluta, ou seja, para nós, até porque existe um outro grupo chamado preterista. O grupo preterista entendem que as profecias do Apocalipse já se cumpriram e que nós só estamos vivendo hoje o aspecto histórico. Não, nós somos futuristas, ou seja, a partir do capítulo 4 até o capítulo 22 é futuro. Tudo que está escrito ali vai acontecer em breve. Pastor, pode falar.
acabou a nossa live, já está dando aqui 17 segundos. Eu quero agradecer o senhor e a gente vai gravar uma próxima live em breve. Tá acabando aqui o tempo. Bom. E Deus abençoe o senhor mais uma vez. Não esquece